Desde criança, eu sempre sonhei com o dia do meu casamento. Eu não queria nada exagerado, nem luxuoso demais, mas queria que fosse meu momento especial, do meu jeito, do jeito que representava quem eu sou e quem eu escolhi para estar ao meu lado pelo resto da vida. Mas nunca imaginei que o maior obstáculo desse sonho não seria o dinheiro, nem a organização, e sim a minha própria sogra. Quando conheci o Marcos, meu noivo, eu não fazia ideia de como sua mãe poderia ser controladora e invasiva. No começo, ela parecia apenas uma mulher preocupada com o filho, sempre dando opiniões sobre a roupa dele, a comida que ele comia, as escolhas da vida dele. Eu achava até engraçado e dizia para mim mesma: "Ah, é só o jeito dela, nada demais." Mas com o tempo, percebi que era mais sério do que parecia. Quando ficamos noivos, foi como se tivesse soado um alarme dentro dela. No mesmo dia em que anunciamos, ela me puxou para um canto e disse: "Você sabe que casamento é coisa séria, não sabe? E que você tem que seguir certas tradições da família." Eu sorri sem graça, tentando não criar conflito, mas no fundo já senti um arrepio. Os primeiros meses de organização até que correram bem. Escolhemos juntos o local, o buffet, a decoração simples, mas elegante. Só que pouco a pouco, minha sogra foi se intrometendo. Primeiro, criticou o vestido que eu tinha escolhido. "Esse vestido é muito simples para ser usado na nossa família. Você precisa de algo mais sofisticado, algo que mostre o status do Marcos." Depois começou a sugerir uma lista de convidados enorme, cheia de parentes que nem o Marcos via há anos. Quando eu disse que queríamos algo mais íntimo, ela ficou ofendida. "Então você quer afastar o Marcos da própria família? É isso?" As coisas foram ficando pesadas. Eu tentava conversar com o Marcos, mas ele ficava no meio do fogo cruzado. Ele dizia: "Amor, tenta relevar, é só minha mãe querendo ajudar." Mas para mim não parecia ajuda. Era como se ela quisesse tomar o controle de tudo. A gota d'água veio quando ela decidiu, sem me consultar, trocar o local do casamento. Simplesmente ligou para uma prima que tinha uma chácara e fechou a data. Eu só fiquei sabendo porque o dono do salão original me ligou, perguntando se eu ia cancelar a reserva. Naquele momento, eu percebi que precisava tomar uma decisão. Ou eu deixava minha sogra transformar o meu casamento em algo que eu nunca quis, ou eu colocava um limite. Mas como fazer isso sem criar uma guerra familiar? Foi então que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Eu não queria brigar, não queria gritar, mas eu poderia mostrar para ela, no dia do casamento, que ninguém controlaria a minha vida além de mim mesma. Depois daquele episódio do local do casamento, eu percebi que não adiantava mais tentar agradar. Tudo o que eu fazia parecia alimentar ainda mais a necessidade da minha sogra de mandar. Então, decidi guardar silêncio e observar. Eu sabia que, no fim, o casamento seria o palco perfeito para mostrar a ela que nem sempre as coisas saem como planejamos, especialmente quando o plano é controlar a vida alheia. Durante as semanas que antecederam o grande dia, ela se tornou praticamente uma coordenadora oficial do evento. Escolheu flores, mudou o cardápio, incluiu parentes que eu nem sabia que existiam e até decidiu o horário da cerimônia, sem me perguntar nada. Marcos percebia meu incômodo, mas ele estava dividido entre mim e a mãe. Às vezes ele me pedia: "Amor, só mais um pouco de paciência, ela vai parar quando tudo isso passar." Mas eu sabia que não iria parar. Se ela estava assim agora, imagine depois, quando estivéssemos casados. Era agora ou nunca. Foi aí que decidi colocar meu plano em prática. Eu segui concordando com tudo o que ela dizia, fingindo aceitar suas ideias. Ela achava que estava vencendo, que tinha o controle total. Mas, por trás, eu mantive minhas próprias escolhas em segredo. O vestido que ela tinha proibido,
guardei escondido no ateliê. O buffet simples que eu queria, mantive reservado em paralelo. A lista de convidados que ela inflou, fiz questão de manter a minha, só com as pessoas realmente próximas. No dia anterior ao casamento, ela estava eufórica, dando ordens a todos. Eu apenas sorria. Só eu sabia que na manhã seguinte ela teria a maior surpresa da vida dela. Quando acordei no dia do casamento, senti uma mistura de ansiedade e paz. Eu sabia que aquele dia seria a virada. Ao chegar no local que eu havia escolhido desde o início, fiquei emocionada. As flores que eu amava, a decoração simples, os convidados que realmente importavam, tudo estava exatamente como eu sonhei. Minha sogra, entretanto, levou um choque. Ela entrou no salão e, de cara, percebeu que nada daquilo correspondia ao que ela havia planejado. Os olhos dela arregalaram e me encarou como se não acreditasse. "O que é isso?" ela perguntou quase sem ar. "Onde estão as flores que eu escolhi? Onde está o buffet que eu aprovei? Onde estão os meus convidados?" Eu respirei fundo, segurei a mão do Marcos e respondi com calma. "Esse é o meu casamento, do meu jeito, da nossa forma." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, mas eu vi a raiva e a frustração crescendo dentro dela. Parecia prestes a explodir. E ela explodiu. Na frente de todos os convidados, começou a gritar dizendo que eu era ingrata, que não respeitava a família, que estava humilhando o filho dela. Alguns convidados ficaram constrangidos, outros indignados. Eu apenas a olhei, sem me abalar. Foi aí que aconteceu algo que mudou completamente o rumo daquela cena. No instante em que minha sogra começou a gritar, o salão inteiro parou. Todos os olhares estavam voltados para nós. Eu senti um frio percorrer minha espinha, mas, ao mesmo tempo, uma força dentro de mim me mantinha firme. Eu sabia que aquele era o momento em que ela revelaria, diante de todos, quem realmente era. Marcos tentou acalmá-la. "Mãe, por favor, não é o momento." Mas ela não ouvia ninguém. Continuava a me atacar com palavras duras. "Você arruinou tudo. Eu passei meses planejando, escolhendo, cuidando de cada detalhe, e você jogou fora." Foi aí que eu respirei fundo e, com toda a calma do mundo, respondi: "Com todo o respeito, dona Helena, a senhora não passou meses planejando o casamento do seu filho. A senhora passou meses tentando controlar a vida dele. E isso não é amor, é egoísmo." O silêncio foi absoluto. Eu nunca tinha falado assim com ela, e pela expressão de choque no rosto dela, percebi que ninguém jamais havia tido coragem de enfrentá-la. Alguns convidados começaram a murmurar em apoio, outros simplesmente balançaram a cabeça, como se dissessem: "Finalmente alguém falou o que precisava ser dito." Minha sogra ficou sem palavras por alguns segundos e eu aproveitei para completar: "Este é o nosso casamento, não o seu. Eu não vou passar a vida tentando viver de acordo com os planos que a senhora tem para nós. Se Marcos escolheu se casar comigo, é porque ele quer construir uma nova vida, a nossa vida." Marcos segurou minha mão com força e pela primeira vez encarou a mãe com firmeza. "Mãe, eu amo a senhora, mas quem eu escolhi para viver ao meu lado é a Ana, e a partir de hoje é com ela que eu vou construir a minha família." Aquela frase foi como um golpe final. Minha sogra ficou vermelha, respirando fundo, e então simplesmente saiu do salão. Alguns tentaram consolá-la, mas ela preferiu se afastar. E sabe o que aconteceu depois? O clima mudou, completamente. Foi como se um peso tivesse saído de cima de todos. A cerimônia aconteceu de forma leve, alegre, cheia de amor. Meus convidados estavam felizes, eu estava radiante e Marcos parecia finalmente livre.
Dias depois, minha sogra tentou se aproximar de novo, mas não da mesma forma. Ela percebeu que o controle que exercia sobre o filho havia acabado. Demorou, mas ela entendeu que se quisesse fazer parte da nossa vida, teria que respeitar os nossos limites. E, de certa forma, esse foi o maior presente que ela poderia receber. A chance de aprender a amar de verdade, sem precisar mandar, sem precisar decidir tudo. O meu casamento não foi apenas o dia em que me unir ao amor da minha vida. Foi o dia em que eu mostrei para minha sogra, para todos os convidados e para mim mesma que eu não estava disposta a ser dominada. E no fim, ela recebeu a maior lição da vida dela. Ninguém pode controlar a felicidade de outra pessoa.